convido você a abrir a sua Bíblia para nós lermos a palavra do Senhor. Eu quero ler aqui em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 18. A carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Filipos, aos filipenses, e esta palavra fala ao nosso coração. Acredito eu que esta palavra é oportuna para o momento. Foi a palavra que Deus pôs no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos aqui nesta manhã. Filipenses capítulo 2, versículo 12, está escrito: Assim, meus irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem contendas, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e alegrem-se comigo. Aleluia. Que o Espírito Santo aplique ao nosso coração a sua santa palavra. Oremos. Pai, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela tua bondade que se renova para conosco a cada manhã. Nós te agradecemos, meu Deus, pelo privilégio de sermos povo do Senhor, porque o Senhor nos resgatou da perdição, do engano, do mundo, e nos trouxe para a luz em nosso Senhor Jesus Cristo, para a verdade revelada na palavra do Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado com mão forte, com braço estendido, o Senhor tem cuidado de nós. Glórias e honras seja dado a Ti, Pai, e nós estamos na Tua presença, porque o Senhor, que é um Deus, o único Deus, onipresente, que está presente em todos os lugares, onde alguém clamar e invocar o nome do Senhor, o Senhor se faz presente. Oh, meu Deus, e nós estamos diante de Ti. Obrigado pela Tua palavra, nós amamos a Tua palavra. Queremos ler, meditar e crescer no conhecimento e no temor do Senhor. Nesta manhã, meu Deus, fala ao nosso coração, nos dá discernimento, Senhor, nos dar entendimento, e que o Teu nome seja para sempre louvado, seja para sempre exaltado nas nossas vidas. Recebe, Pai, a nossa oração, perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, tira, Senhor, toda mancha, tira, meu Deus, qualquer coisa que venha para nos atrapalhar, porque nada poderá nos atrapalhar se nós estamos no Senhor. Nós pedimos que nos abençoe, nos ajude. Pai, nesta oração nós oramos pelos Teus filhos que têm permanecido fiel
com alegria na alma, mesmo distantes fisicamente, mas estamos unidos na fé, estamos unidos no mesmo Espírito, no mesmo Deus, oh Deus, e porque o Senhor tem levantado um povo forte, um povo destemido, um povo, Senhor, que tem prazer em amar o Senhor, em guardar a palavra do Senhor. Te louvamos, meu Deus, pelos dízimos e as ofertas que os teus filhos têm depositado na conta da igreja, e todas as necessidades têm sido supridas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Recebe a nossa oração, continua falando conosco aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu os convido para meditar nessa palavra. Gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, se você está aí com a sua Bíblia aberta, para poder acompanhar esses versículos, uma meditação, uma exposição sobre estes versículos. Com certeza, Deus tem uma palavra para o nosso coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele faz um apelo aos Filipenses para que continue firme, obedecendo ao próprio apóstolo e a Deus. Na sua ausência, não estavam juntos fisicamente, ali uma questão geográfica. O apóstolo Paulo teve uma missão muito intensa de pregar a palavra de Deus em diversos lugares, mas também teve uma preocupação com aqueles que ouviram o evangelho por meio dele, para que permanecessem firmes. Mas eu quero chamar a atenção de uma forma muito especial nesta última frase do versículo 12, quando ele diz: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Todos nós recebemos de Deus um presente maravilhoso. Ele nos deu o presente, e ele nos deu uma certa capacidade e nos mandou que desenvolva. Você tem desenvolvido aquilo que recebeu de Deus? Cada um de nós recebemos uma porção do Senhor, uma responsabilidade, um compromisso, recebemos de Deus e devemos desenvolver aquilo que nós recebemos do Senhor. Meditando sobre esta palavra, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, aquilo que recebemos de Deus, eu lembrei da parábola que Jesus contou, a parábola dos talentos. E aí eu convido você a meditar também nesta palavra. Em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14, quando a palavra de Deus diz assim, que o reino de Deus é como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e confiou os seus bens. Novamente, nós vemos aqui a questão da distância, ausentando-se, estando distante, mas confiou aos seus servos, confiou a mim e a você uma responsabilidade. Ele nos deu uma responsabilidade, ele entregou em nossas mãos. Aí o versículo 15 diz que a um ele deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro ele deu apenas um talento, de acordo com a capacidade de cada um deles, e partiu. Então o Senhor entregou uma responsabilidade. Alguns receberam uma responsabilidade bem maior, e a Bíblia diz que aquele a quem mais é dado, mais é exigido. Isso não quer dizer que aquele que recebeu uma responsabilidade pequena deve desprezar o que recebeu. Não, de maneira nenhuma. Também é responsável por aquela parte, por aquela porção que recebeu do Senhor. Todos nós temos recebido algo de Deus, temos recebido alguma coisa de Deus e devemos desenvolver, porque Ele confiou a nós, porque Ele entregou a nós. E aí nos diz a palavra que aquele que recebeu 5 talentos, imediatamente ele saiu para negociar, para girar, para fazer multiplicar, para conquistar mais. Ele saiu logo, ele foi trabalhar, ele não ficou esperando acontecer, ele correu atrás, ele foi lá. Então ele fez o que devia fazer. O outro que recebeu 2 talentos, ele fez a mesma coisa, saiu imediatamente com aquilo que recebeu, com aquilo que o Senhor lhe confiou, trabalhou, se dedicou e conquistou mais outros talentos para o Senhor.
Enquanto que aquele que recebeu apenas um talento, ele não fez nada. Ele apenas guardou. Ele apenas escondeu para devolver depois o que tinha recebido. No versículo 19, Mateus capítulo 25, versículo 19, diz que muito tempo depois, o tempo passa, mas o dia da prestação de conta também vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Então, na minha Bíblia está escrito assim, Mateus capítulo 25, versículo 19, muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Então, o senhor vai voltar. Nós estamos durante o tempo, e nesse tempo é um tempo para nós, é um tempo nosso. E nesse tempo nosso, nós precisamos desenvolver aquilo que recebemos, de acordo com a nossa capacidade, que o Senhor, que nos conhece, Ele entregou a gente uma quantidade de talentos. Então, nós precisamos desenvolver. Então, quando o Senhor chamou os servos, aquele que tinha recebido 5 talentos, se apresentou e disse, o Senhor me confiou 5 talentos, eu ganhei outros 5. Aqui tem outros 5 que ganhei. E o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu vou colocar você sobre o muito. Entre para a festa, venha desfrutar, venha gozar com o seu Senhor. Aquele que recebeu 2 talentos, ele se apresentou e disse, Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos, eu ganhei outros 2. Com aqueles que o Senhor me deu, eu ganhei outros 2, aqui tem. E o Senhor disse a mesma coisa, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, você também tem direito, entre no gozo com o seu Senhor, venha para a festa. Por fim, chegou aquele que recebeu apenas um talento, e chegou fazendo um mau juízo, né? Eu sabia que o Senhor é muito severo, que o Senhor colhe onde não plantou, ajunta onde não espalhou, fazendo um mau juízo. Portanto, eu fiquei com medo. E motivado pelo medo, eu escondi, bem escondido, o talento, mas está aqui, vou devolver. E o Senhor disse assim, servo mau, pelas tuas próprias palavras te julgarei. Você sabia que eu sou um homem severo? Você sabia disso? Você concluiu isso? E ele diz, amarre-o e jogue nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, nós recebemos de Deus algo maravilhoso e nós devemos desenvolver. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Filipenses, ele faz um apelo aos seus leitores para que desenvolvam a sua salvação. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Você tem se dedicado em desenvolver aquilo que Deus lhe deu? Aquilo que Deus pôs em suas mãos? Você tem se dedicado para dar o seu melhor para a glória de Deus, de acordo com a sua capacidade? E essa sua capacidade foi Deus mesmo que lhe deu, porque diz lá na parábola dos talentos que ele deu talentos a cada um de acordo com a capacidade. Mas quem deu a capacidade a nós foi Deus mesmo. Mas nós não podemos fazer como aquele que recebeu um talento e guardar e esconder. É preciso desenvolver. É preciso desenvolver. Portanto, meus irmãos, vocês que sempre obedeceram na minha presença, faça agora também na minha ausência, diz aqui o apóstolo Paulo, desenvolvam, obedeçam. Quando fala em obedecer, nós devemos obediência a Deus e também devemos obediência às autoridades que Deus mesmo constituiu, que estão sobre nós. Todos nós estamos debaixo de autoridade. A pessoa arrogante, a pessoa soberba, não se submete à autoridade. Mas foi Deus quem constituiu a autoridade. Eu estou debaixo de autoridade, você está debaixo de autoridade. E é assim que funciona a vida social. Foi Deus quem estabeleceu.
é preciso obedecer. Aquele que obedece a Deus, agrada a Ele, porque Deus nos chamou para sermos obedientes a Ele. Aí eu lembro daquela parábola que Jesus contou em Mateus, no capítulo 21, versículo 12 ao 18, quando ele fala de um homem que tinha 2 filhos. E ele chega ao primeiro e diz ao filho: filho, vá trabalhar na minha vinha. É Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 32. Filho, vá hoje trabalhar na vinha. E o filho diz: olha, pode deixar, eu vou fazer o que o senhor manda. Só que disse da boca para fora e não obedeceu, não cumpriu o que tinha dito. E o pai chegou para o outro filho e disse a mesma coisa: filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele disse: eu não quero. Mas depois ele arrependeu-se e foi. Jesus perguntou assim: qual dos dois fez a vontade do pai? O que se arrependeu e foi. É claro, Deus não gosta dos hipócritas, dos falsos, daquele que diz uma coisa e faz outra, daquele que não é verdadeiro, que não é honesto. Mas Deus se agrada daquele que é transparente, daquele que é honesto. Mesmo aquele que a princípio diz: não quero, mas depois ele não reconhece: não, mas ele tem autoridade, ele manda porque pode, e ele se arrepende, e arrependido ele obedece, ele vai. Desse Deus se agrada. Deus se agrada daquele que se quebranta, daquele que reconhece. Deus se agrada daquele que está disposto a obedecer, mesmo que a princípio não seja assim muito entusiasmado. Mas é certo que aquele que se entrega à obra de Deus, mesmo que a princípio ele não esteja muito feliz, mas a cada momento que ele se dedica à obra de Deus, ele vai começar a sentir prazer. Vale obedecer, vale guardar a palavra de Deus. E certamente, aquele que diz: olha, eu vou obedecer porque o meu Deus disse que tem que ser assim. Então, quando você começa a obedecer, pode ter certeza, o Espírito Santo vai lhe trazer alegria. Ainda que a princípio você fez assim, um tanto sem muito entusiasmo, mas depois você vai dizer: rapaz, que satisfação, que alegria, que maravilha. Você vai se deleitar e se alegrar por estar obedecendo, por estar fazendo a obra do Senhor. Então, meus irmãos, todos nós somos chamados a obedecer a obra do Senhor. E aí eu quero dizer a você, nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, como está escrito aqui no final do versículo 12, com humildade, com dedicação e com humildade, reconhecendo que não somos nós mesmos, é Deus quem faz, e nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Nós somos instrumentos. Veja o que está escrito no versículo 13. O apóstolo Paulo diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Deus é quem efetua, Deus é quem opera, Deus é quem faz, é Ele quem desenvolve. Eu, como um instrumento nas mãos de Deus, você, como instrumento nas mãos de Deus, deve se render, deve se entregar. Senhor, eis aqui a minha vida, eu quero fazer a tua vontade, eis aqui a minha vida, eu quero obedecer ao Senhor. Ainda que a princípio você fique: mas como é que eu vou fazer? Não vai ser fácil. Bem, não vai ser fácil, mas eu vou fazer porque Deus disse que eu preciso fazer. Eu gosto de lembrar das palavras de Maria, quando o anjo anunciou que ela seria a mãe do Salvador. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Ela se colocou à disposição. Ela quis obedecer, mesmo sem saber como seria as dificuldades, mas eis-me aqui. Você e eu precisamos ter essa disposição
e saber que Deus é quem faz e nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, que o Senhor vai usar. Nós não podemos se gloriar, achar que estamos fazendo porque somos os tais. É Deus quem faz por meio de nós. Então, toda glória, todo louvor seja dado a Deus, seja dado ao Senhor. E nós devemos nos sentirmos felizes, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor confiou a nós uma responsabilidade. Felizes e, ao mesmo tempo, com temor também, né? Porque é grande a responsabilidade, mas o nosso Deus que nos chamou, Ele também nos capacita. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós não somos capazes nem de pensar, porque a nossa capacidade vem de Deus, nem de pensar alguma coisa. Já imaginou? Nós não somos capazes nem de pensar alguma coisa, porque a nossa capacidade, a nossa suficiência vem de Deus. Foi Deus que nos chamou e nos capacitou. Então vamos desenvolver aquilo que recebemos para a glória do Senhor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. No versículo 14 diz assim: façam todas as coisas sem murmuração e sem discussão. Devemos fazer aquilo que nos vem às mãos para fazer, sem reclamar, sem murmurar, sem nos queixar e sem se vangloriar. Porque a glória pertence somente a Deus. Então o apóstolo Paulo orienta os seus leitores: façam tudo sem murmurar. Você recebeu uma responsabilidade, dê o seu melhor, faça, glorifique a Deus e não fique reclamando por isso. Deus escolheu você, Deus entregou a você essa responsabilidade. Então, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 15 está escrito: para que sejam irrepreensíveis. Quando nós não reclamamos, não murmuramos, quando nós fazemos com alegria aquilo que recebemos, então nós nos tornamos irrepreensíveis. Pessoas dignas, que não está sendo repreendida, que não está andando fora do trilho, fora do caminho, precisando de ser corrigida ou de ser repreendida. Para que sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Quando nós agimos assim, então nós glorificamos a Deus. É claro que nos tornamos, como diz aqui a palavra, como uma luz que chama a atenção. Enquanto o mundo anda distorcido, anda desviado dos propósitos de Deus, desobedecendo no pecado, aí o Filho de Deus se coloca na posição de filho, anda corretamente, honestamente, é diferente, age no temor do Senhor, faz tudo para a glória de Deus. Então, a palavra diz aqui que ele se torna como um luzeiro, como um farol. Atrai a atenção para si, mas a glória não é para si, é para Deus, porque esse brilho também veio de Deus. Aleluia! Vale lembrar das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, quando Jesus diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Porque quando nós agimos corretamente, obedecendo, desenvolvendo a nossa salvação, fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, no temor do Senhor, porque somos do Senhor, isso glorifica a Deus. E Jesus Cristo disse que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. E as pessoas vão ver e vão glorificar a Deus, porque sabem que nós somos crentes,
que nós somos cristãos, porque sabem que nós vivemos aquilo que pregamos, aquilo que falamos, a palavra do nosso Deus. No versículo 16 está escrito assim: todos, pois, que somos maduros. Desculpa aí, irmãos. Versículo 16. Preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Preservando a palavra da vida. Então, aquilo que nós recebemos de Deus, nós devemos desenvolver, nós devemos preservar com cuidado, com dedicação. Nós recebemos esse tesouro maravilhoso que é a palavra do Senhor. Então, precisamos de perseverar, de guardar, de sermos zelosos com aquilo que recebemos, porque naquele dia, no dia do encontro, da prestação de contas, no dia que estaremos diante do Senhor, então nós receberemos a recompensa que vem de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim, porque aí poderei me gloriar, de que não corri em vão e nem trabalhei em vão. Todos nós temos um trabalho, e o nosso trabalho, ele tem um resultado, mas naquele dia o resultado será aprovado. Feliz daquele que fez tudo para a glória de Deus, e aqueles que receberam o benefício também reagiram positivamente, porque assim glorificarão a Deus. Você tem recebido a palavra de Deus. Você confessou com os seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, porque crê no coração. Jesus pregou a palavra e algumas pessoas creram. Né? Segundo a Bíblia, como naqueles dias ainda hoje, né? A minoria, né? Mas a minoria crê. Você é um dos que crê. Aí você agora deve permanecer, crescer, desenvolver aquilo que recebeu de Deus. E tudo para a glória de Deus. Deus se alegrará com você. E assim, de fato, você é discípulo de Cristo. João capítulo 8, versículo 31, diz que Jesus disse aos judeus que creram nele. Ele disse, se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. É o desafio, é permanecer na palavra do Senhor. Nós temos recebido esta palavra e devemos permanecer nela, firmados nela, porque esta palavra é a palavra da vida, esta palavra é a palavra do Senhor. E então, meus irmãos, nós estamos aqui nesta caminhada e o fim vai chegar quando tudo aqui concluir, quando tudo aqui terminar. E aí estaremos diante do Senhor, e aí estaremos eternamente diante do Senhor, desfrutando daquilo que Deus preparou para nós, preparou para todo aquele que crê. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 17 e 18, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação, sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim, também vocês, da mesma razão, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegre comigo. O apóstolo Paulo, ele se coloca à disposição de Deus para glorificar a Deus, mesmo que a sua vida seja oferecida como um sacrifício, seja derramada, literalmente, seja morto pela obra de Cristo, seja oferecida como um sacrifício à obra de Cristo. Mas ele diz, eu me alegro com vocês. E aí aqui tem o convite, e vocês também devem se alegrar comigo. Pela mesma razão, se alegrar comigo. Você tem se alegrado em Deus, na obra de Deus, naquilo que Deus pôs nas suas mãos para fazer? Você também é convidado a se alegrar no Senhor.
Eu confesso para os irmãos que sinto uma satisfação de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, mesmo sendo tão pequenininho, entre tantos, mas foi a capacidade que Deus me deu, e eu quero desenvolver aquilo que Deus me deu com alegria na alma, certo de que um dia eu também estarei diante do Senhor para apresentar aquilo que recebi. Faça isso você também, e Deus se alegrará em você, e Deus se agradará de você. Que esta palavra fique guardada no seu coração e viva os seus dias aqui com dedicação, com humildade e com amor no coração, fazendo a obra do Senhor. Curve a sua cabeça e vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos pelo privilégio de pertencermos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Nós lemos e meditamos na tua palavra e nós queremos sim desenvolver aquilo que o Senhor nos entregou. Meu Deus, vem nos dar a direção, vem nos dar, vem fazer de nós, Senhor, instrumentos de bênção. Nós nos rendemos a Ti, nos entregamos a Ti. Contempla, meu Deus, cada irmão, cada irmã, cada família que está meditando nesta palavra, que está guardando esta palavra no seu coração, para que possamos, Senhor, Te honrar nesta terra, todos os nossos dias e eternamente na glória que o Senhor preparou para nós. Oramos no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.